Construtores de uma nova terra. Deus tem um chamado para a nossa vida, e a nossa reflexão desta noite tem por objetivo e propósito ser uma convocação a todos os discípulos de Jesus nessa terra. Romanos capítulo 8, verso 19 diz que a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. No coração de Deus, no coração do nosso Pai, existe um clamor, existe uma oração por uma igreja relevante, por uma igreja comprometida. Com o quê? Com o estabelecimento do reino dele nesta terra. E esta é uma responsabilidade, não de outros, mas é uma responsabilidade nossa, que somos os cidadãos dos céus, amém? Nós não estamos aqui, irmãos, esperando um pós-morte. Nós não estamos aqui esperando a volta de Jesus apenas. Oh, Jesus, volta logo. Nós não estamos aqui para ficar cantando canções. Não veja a hora, ora vem, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Não! Nós estamos aqui para cumprir um propósito. A igreja não está plantada nessa terra para ficar olhando para os céus e dizer: aqui está tudo ruim, eu não vejo a hora de que esses céus se abram e que o Senhor desça dos céus e que a nossa vida mude. A igreja não está nessa terra para isso. Lembre que quando Jesus subiu aos céus, os primeiros cristãos estavam sobre aquele monte, olhando aos céus, e os olhos deles estavam fitos sobre os céus, esperando de que Jesus retornasse já. E logo um anjo aparece para aqueles discípulos e dá uma ordem para eles, diz: não fiquem olhando para os céus, porque este que vocês estão vendo subir aos céus também descerá dos céus sobre a nuvem. Agora vocês que são os discípulos, vocês que são os seguidores, vocês que são os cristãos, voltem para Jerusalém, porque lá em Jerusalém vocês serão visitados por um poder sobrenatural. Em Jerusalém vocês serão revestidos de poder, e lá em Jerusalém, revestidos por esse poder, vocês começarão a ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. O Senhor está nos convocando, assim como convocou os primeiros discípulos, a manifestar nessa terra a vida daquele que nos amou. Lucas capítulo 10, a partir do verso 25. Esse texto revela de forma objetiva como o coração do Senhor se revela sobre aqueles que são os cidadãos dos céus. Engraçado e super interessante é que sempre no caminho de Jesus, religiosos cruzavam e faziam questionamentos intensos. E nesse texto de Lucas não é diferente. Uma autoridade, um intérprete da lei, interroga Jesus e faz aquela pergunta que os homens dessa terra estão fazendo: como ir para o céu? Como herdar a vida eterna? Como viver o reino de Deus? Como desfrutar na presença deste reino para todo sempre? O texto diz, a partir do verso 25: e eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, e lhe disse: mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna, ou para viver o teu reino eterno? E Jesus perguntou: o que está escrito na lei? Como que você interpreta? E ele respondeu: eu sei, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faz isso e você viverá. E ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus:
mas quem é o meu próximo? E aí Jesus lhe propõe uma parábola dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia por aquele caminho um sacerdote, e por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou distante. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o também, passou a distância. Mas logo veio um samaritano, que seguia o seu caminho, e esse não passou distante, esse passou perto, e vendo aquele homem, se compadeceu dele. E chegando-se, pensou: vou cuidar dos seus ferimentos. Aplicou óleo, aplicou vinho, colocou sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida desse homem, e se alguma coisa ele gastar a mais, eu lhe indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu então o intérprete da lei: o próximo é aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vai você e procede do mesmo jeito. Esse texto, ele mostra um episódio, uma história, uma parábola que Jesus estava aqui ensinando e mostrando para esse intérprete da lei como alguém pode se revelar como um cidadão do reino de Deus, como alguém pode se revelar como um cidadão dos céus. E aquele intérprete da lei se mostra completamente desconhecido. Ele se faz desconhecido e ele pergunta: Senhor, quem é o meu próximo? E Jesus lhe propõe esta parábola. Jesus começa a mostrar 2 figuras da lei ou da religião judaica. Ele mostra ali um sacerdote e diz que o sacerdote se mantém à distância, porque ele sentia-se tão puro, que ele não poderia se contaminar com aquele que estava necessitado. Depois ele mostra um levita. Levita não era aquele que cuidava das canções do templo, mas levita era todo aquele que exercia um serviço no templo. E o levita era ensinado, segundo a sua própria religião, de que ele era alguém muito puro e que ele não poderia se contaminar, porque na religião dele se dizia que o puro, ao ser tocado pelo impuro, ele ficaria também impuro. E aí Jesus, tipificado na pessoa desse bom samaritano, o texto fala que ele não anda à distância, mas Jesus se aproxima. Diga comigo: se aproxima. E ao se aproximar, irmãos, Jesus, revelado nesse samaritano, cuida desse homem. Jesus cuida desse homem, coloca sobre ele óleo, unge esse homem, coloca sobre ele o vinho, que também era usado como remédio, mas o vinho também aponta para a alegria. Jesus unge com óleo e lava com vinho, coloca sobre o seu próprio animal, leva para uma hospedaria e paga toda a despesa daquele homem. E ele revela para aquele intérprete da lei: quem é o próximo? Qual é o nosso papel nisso? E o intérprete da lei, não tendo como negar, diz: o próximo é aquele que agiu com compaixão. E Jesus diz para aquele intérprete o que ele está dizendo para todos nós nesse dia: se você quer amar o próximo, comece a amar aos necessitados que estão à sua volta. Comece a olhar para aqueles que estão sofrendo à sua volta. Comece a olhar para aqueles que são rejeitados pelos religiosos que estão à sua volta. Quanto mais divino, quanto mais santo, quanto mais ungido, quanto mais cheio de Deus, mais humano um discípulo deve ser. Repita comigo: quanto mais santo, quanto mais divino, quanto mais cheio de Deus, mais humano
eu preciso ser. O Evangelho, ele foi revelado por Cristo Jesus nessa terra. Ele não ficou no céu ditando ordens para os seus discípulos. Jesus veio a essa terra para nos ensinar o que é o amor de Deus. Andou com a prostituta, conversou com ela, sentou com mendigos, homens que foram abandonados, rejeitados pela sociedade, e em todo o tempo Jesus os amou. A igreja não foi chamada para estar aqui dentro. Em Atos capítulo 16, os primeiros discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos, aqueles que foram chamados para fora. Tem um chamado de Deus para a nossa vida. Tem um chamado de Deus para cada um de nós. Tem um chamado de Deus para você que está ouvindo essa gravação nessa hora. Um chamado para que você também seja virado para fora. Existe uma criação que está sofrendo, que está gemendo e que está esperando a manifestação não do poder público, não a manifestação de governantes, mas a manifestação dos filhos de Deus que estão aqui nessa noite. Amém? O Evangelho, ele é um caminho de perdas e não de ganhos. Marcos capítulo 8 verso 35 diz: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por amor a mim, salvá-la-á. O Evangelho não é uma possibilidade de riqueza, de fortuna, de conquista ou de nos tornarmos bem-sucedidos. O Evangelho, ele é revelado por uma toalha e por uma bacia, quando os seus discípulos assumem o seu papel de servir ao próximo, aos necessitados, que dividem um pão com aqueles que não têm pão e que choram com aqueles que choram. Em Lucas, no capítulo 11, Jesus nos ensina a oração modelo, conhecida pela oração do Pai Nosso. E eu queria repeti-la nessa hora com os irmãos. Vamos fazê-la? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como é feita no céu. Jesus disse que o reino dele viria a essa terra, e o governo dele, absoluto, supremo e eterno, e um reino de paz seria estabelecido nessa terra, através de mim e através de você que está aqui. Talvez você que está me ouvindo nesta hora seja um crente novo na fé. Talvez você seja também um crente maduro ou antigo no cristianismo, mas o seu coração já sofreu tanta pressão do capitalismo, tanta pressão da teologia da prosperidade, e o seu coração se esfriou do Evangelho. E o Senhor está chamando a mim e a você a voltar atrás e a recomeçar, a ir de volta em encontro ao Evangelho puro, a amar a Jesus sobre todas as coisas e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Há tanta frieza, há tanta indiferença. As pessoas não choram mais pelos necessitados. E quando nós lemos em Atos no capítulo 10, no verso 38, a Bíblia diz que Jesus andou por toda parte, fazendo o bem. Ser uma igreja virada para fora não é um marketing, não é uma propaganda. Ser uma igreja virada para fora é o nosso lema, porque o nosso Senhor viveu uma vida a serviço daqueles que estavam do lado de fora. Ele andou por toda parte, fazendo o bem a todos os homens e levando o evangelho do reino de Deus a todos os homens. Você pode ainda hoje
aí onde você está, fazer essa oração ao Senhor, dizendo: Senhor, me leva de volta ao primeiro amor, me leva de volta às primeiras obras, me leva de volta ao início de tudo. Lembra quando você se converteu, que você chorava pelos perdidos, que você chorava por aqueles que estavam sofrendo, que você sentia a dor daqueles que estavam sentindo dor? Esse é um tempo daqueles que querem ver a manifestação do reino de Deus nessa terra voltarem para o Evangelho. E o Evangelho puro, ele nos basta. Um Evangelho que é uma entrega de amor a Deus sobre todas as coisas e de serviço ao próximo, como nós gostamos de ser servidos. Feche seus olhos, eu quero orar por você nessa hora. Você que quer atender a esse chamado, você que quer dizer sim para o Senhor, você que hoje está cansado de religião. Talvez a religião colocou um fardo sobre os seus ombros, dizendo a você o que você deveria ou não fazer, ditando como você deveria vestir, ditando até o que você deveria comer e beber. Nós estamos cansados dessa religião e nós queremos voltar ao Evangelho puro de nosso Senhor Jesus Cristo, um Evangelho de amor, um Evangelho de paz, um Evangelho de justiça e um Evangelho de alegria no Espírito Santo. Senhor, no nome de Jesus, todos quantos estiverem nos ouvindo nesta hora, sejam tocados e convocados a atender ao teu chamado da volta ao Evangelho. O Senhor está levantando uma geração de remanescentes, de homens e de mulheres que não se prostram, Senhor, diante da figura do capitalismo. Deus, em nome de Jesus, o Senhor está levantando uma geração de construtores de uma nova terra, construtores de um novo tempo, construtores de uma nova realidade de vida através do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Você que está ouvindo nesta hora, você pode construir uma nova realidade sobre a sua casa, você pode construir uma nova realidade sobre a rua que você mora. Deus plantou em você dons, Deus plantou em você talentos, você pode usá-los, você deve usá-los para servir a sua comunidade, para servir a sua congregação, para ser uma bênção para a sua família. Chega de reclamar do poder público, reclamar dos políticos. É hora da igreja se levantar e dizer: eis-nos aqui, Senhor, usa-nos. Nós temos recursos, nós temos dons, nós temos talentos e tudo deve ser usado para a tua glória, Senhor. Receba, ó Deus, a nossa vida como um sacrifício vivo a ti e nos leva de volta, Senhor, ao início de tudo. Leva-nos de volta ao primeiro amor. Queremos te amar sobre todas as coisas e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Aceitamos, Senhor, aceitamos o nosso chamado de construtores de uma nova terra.